Nesse vídeo eu vou contar pra vocês várias histórias do Xangô. Tem histórias em que ele briga com o carneiro, tem outra que ele tem medo do poder da Iemanjá. Enfim, nesse vídeo vocês verão as 9 melhores histórias de Xangô. Se você for novo no canal, se inscreve aí e deixa seu like também, porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, e aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Antes de mais nada, eu só queria lembrar vocês que aqui eu estou falando das histórias da mitologia Yorubá, e é tudo baseado em um livro que eu tenho aqui, chamado Mitologia dos Orixás, beleza? Dito isso, vambora. Não é novidade pra ninguém que Xangô e Ogum, apesar de serem irmãos, são também rivais, porque meio que o Xangô acabou pegando o trono de Ogum, mas ele era muito inquieto e isso incomodava muito outros orixás, como por exemplo a Iemanjá, e ela não queria ele como rei, já que ele era também muito violento. Ela preferia muito mais que o Ogum voltasse a reinar, porque as qualidades de Ogum agradavam muito a Iemanjá. Ele era mais velho, mais confiável, mais calmo e mais responsável. E além de tudo mais, ele era o primogênito dela com Oxalá. E apesar de Xangô ser o preferido e muito mimado por Iemanjá, ela ainda assim preferia muito mais o Ogum como rei. A história da coroação é a seguinte: a Iemanjá teria preparado toda uma festa para coroar o Ogum, mas o Xangô tinha pensado que de maneira alguma ele iria deixar de ser o rei, então ele traiu o Ogum. Ele misturou e preparou uma bebida e deu para o seu irmão, que dormiu a noite toda por causa daquele feitiço. Então o Xangô pensou em um disfarce. Ele pegou a pele de um carneiro e se cobriu para fingir que era o Ogum, sabendo que ele era muito peludo. Quando as luzes se apagaram, para começar a cerimônia, silenciosamente e tranquilamente, o Xangô sentou-se no trono e recebeu a coroa das mãos da própria Iemanjá. Enquanto o Ogum dormia, tudo que tinha que ser feito durante a sua coroação foi feito com o Xangô. Somente quando as luzes se acenderam que todos viram que quem estava ali, na verdade, não era o Ogum. Bem, essa é uma história, mas tem outra que mostra que Xangô teria conquistado o reino de outra forma. Segundo essa história, Nanã, que era a avó de todos os orixás, tinha uma cesta de costura e fazia renda e roupas para bonecas. Ele queria ir em uma festa que era muito importante, mas não tinha nenhuma roupa adequada para a ocasião. E como Nanã já tinha feito roupas para outros orixás, ela tinha algumas sobras de pano em seu baú. E usando essas sobras, ela conseguiu fazer uma roupa para o Xangô. Ele foi para a festa usando uma roupa que era bem colorida. Ele ficou tão bonito que conseguiu conquistar todos que estavam presentes. E nisso todos os aclamaram e o acolheram como rei, somente por causa do seu charme e da sua beleza. Ele se sentou com muita graça e muita confiança na cadeira que até então pertencia ao Ogum. Ele ganhou o trono sem nem mesmo ser o primogênito, conseguindo conquistar a todos apenas com seu charme. E depois que ele se sentou na cadeira que era do Ogum, ninguém mais conseguiu ou teve coragem de tirar ele dali. Um certo dia houve um problema, digamos assim, entre o Xangô e o carneiro dele por causa de mulher. Os dois saíram no soco, ou na pata, dependendo do lado da briga, mas o carneiro acabou ficando cansado durante a briga e resolveu fugir para casa. Ele se armou com seus chifres e descansou um pouco, e depois então voltou para a luta contra o Xangô. E segundo a história, ele venceu. O Xangô então, depois disso, foi embora com o vento. Ele subiu para o céu usando uma corda, e todos começaram a reclamar e xingar por causa da fuga de Xangô, diante da violência e do poder do terrível carneiro. Os amigos de Xangô, mesmo decepcionados, fizeram oferendas com várias pedras pequenas. Feita a oferenda, o céu se fechou com vários trovões e raios. Assim todos acreditaram que o Xangô estava lá em cima, e vira e mexe eles lembram desse acontecimento. Se tem uma coisa que o Xangô temia nessas histórias, sem dúvidas era a morte. Ele também tinha pavor dos mortos, ele temia os Eguns mais do que qualquer coisa no mundo. Em um certo dia ele estava sendo perseguido por esses Eguns. Por sorte, uma de suas mulheres, que era Oiá, foi ajudá-lo. Ela conhecia um jeito de acabar com isso. Deu para o Xangô 9 espelhos, onde ele faria com que os Eguns olhassem para sua própria imagem refletida. Ela sabia que nem mesmo a morte aguentava olhar para o seu próprio rosto por causa da sua feiura. Quando os Eguns cercaram o Xangô, ele logo pegou os espelhos e colocou na frente deles. Quando eles se viram, eles ficaram apavorados. A visão era terrível. Eles saíram correndo dali e o Xangô perseguiu eles. Acabaram sendo vencidos por Xangô com a ajuda de Oiá. O
O Xangô era um rei muito poderoso e ele vivia com suas esposas, que eram Yansan, Oba e Oxum. Como ele sempre estava em busca de guerra, ele estava procurando por alguma magia nova para derrotar seus inimigos. E um certo dia, ele pensou que tinha achado algo muito poderoso. Então ele subiu uma colina e testou o que tinha descoberto. Era um raio, uma maravilha de poder, mas para ele foi uma baita decepção. Com um gigantesco barulho, a invenção acabou caindo sobre o seu próprio palácio e o destruiu. Incendiou a cidade e matou grande parte dos seus súditos. Desesperado, Xangô fugiu para a terra dos vizinhos junto com Yansan. Se refugiou na cidade de Kosso, mas o arrependimento dele não o deixava em paz. Não aguentando mais pensar no que tinha feito, o Xangô bateu forte os seus pés no chão e desapareceu dentro da terra. Foi para Orun. Yansan acompanhou ele e fez o mesmo na cidade de Irá, e foi seguida por Oxum e Oba. Desde esse dia, o Xangô está vivo no trovão, enquanto Yansan, Oxum e Oba correm como rios, se tornando assim orixás. O Xangô teve várias mulheres, e com elas teve muitos filhos, e cada filho que ele tinha, ele deixava para Iemanjá criar. Ela criava sem muitos problemas os vários filhos que o Xangô tinha com suas mulheres. Mas a Iemanjá quase não conseguia ver o Xangô, porque ele chegava, deixava a criança para ela e ia embora, para longe de Iemanjá. Mas uma hora ela saiu à procura dele, por toda parte, pela cidade, pela aldeia. A Iemanjá por todo canto procurava por Xangô, mas em cada lugar que ele ia, ele usava um nome diferente para que a Iemanjá não achasse ele. Em um lugar ele se chamava Badé, em outro Abocossô, em outro ainda Onokô. Mas como a Iemanjá sempre perguntava pelo nome de Xangô, ela nunca conseguia encontrá-lo. Mas em um certo dia, depois de tanto trabalho procurando, a Iemanjá finalmente conseguiu encontrá-lo. Nunca mais deixou que ele fugisse dela, ela casou-se com ele. O Xangô, quando era filho de Iemanjá, era muito briguento e vivia procurando por uma luta. Ele andava pelo mundo destruindo tudo que aparecia na sua frente. E a Iemanjá, por ser uma mãe muito preocupada, foi ver ele e deu uma baita bronca por toda a bagunça que ele fazia. Iemanjá Sessu era uma grande mãe e sempre se preocupava muito com tudo que acontecia e envolvia sua família. E ela queria muito arrumar um jeito de endireitar o Xangô, mas é claro que o seu filho não gostou nem um pouco da bronca. E como uma resposta por tudo que tinha ouvido, ele encheu a sua boca, o seu nariz e o seu ouvido com fogo. Mas de repente o corpo de Iemanjá começou a crescer muito na frente de seu filho. As espumas de sua saia se encheram, avolumaram e cresceram assustadoramente. E levantou ondas, vagalhões e marés apavorantes que derrubaram de primeiro o Xangô e quase afogaram ele. As ondas rugiam, ameaçavam e depredavam a terra. O Xangô ficou paralisado e se apavorou com a fúria de sua mãe. Ele saiu gritando Onon Komi Yami, que quer dizer algo mais ou menos como "Você me dá medo, mãe". Desde então o Xangô teme e respeita profundamente a Iemanjá, anda na linha e faz tudo o que ela manda. E mesmo assim, ninguém com mente sã falaria mal de Xangô na presença de Iemanjá. Ela se irritaria rapidamente e defenderia o seu filho, que apenas ela, com todo o seu poder, poderia castigar. Segundo essa história, a Oxum, que era uma das mulheres de Xangô, era meio que apaixonada por Oxumaré, que era muito bonito. Segundo o que diziam do local, ele era o homem mais bonito e mais atraente de todos. É claro que o Xangô não demorou muito para perceber o que estava acontecendo e ficou com muitos ciúmes. E um certo dia, depois de pensar muito e não suportar a ideia de perder a Oxum para o Oxumaré, ele resolveu desafiar o seu rival para um duelo. A luta por um tempo até que foi bastante equilibrada. Eles lutaram por 3 dias e 3 noites. O Xangô era muito habilidoso, ele era o mais habilidoso de todos os guerreiros. Ele já tinha ganhado muitas guerras e também muitas lutas, enquanto o Oxumaré usava seu poder de dominar as cobras. E algumas vezes, é claro, também se transformava em alguma delas. E com isso ele conseguia escapar de alguns golpes mortais de Xangô, mas não adiantou muito, o Xangô acabou vencendo. O Xangô tinha matado o Oxumaré, e muitos, é claro, começaram a chorar pela morte do homem que era muito bonito. A Nanã, que era mãe de Oxumaré, e é claro que estava inconformada com tudo o que tinha acontecido, foi pedir a ajuda de Olodumaré. E o Oxumaré era tão bonito que Olodumaré, que era o Senhor Supremo, acabou sentindo a morte dele e resolveu transformar o Oxumaré num arco-íris. O Oxumaré virou o rei dos astros e fica sempre vivo no céu. A Yansan era a mulher de Xangô e a Oxum também era. Ele adorava as duas e sempre ficava com elas. E o Xangô era muito famoso e muito falado pela maestria que ele tinha com a sua espada. E aqui eu estou falando a arma espada, não outra coisa, tá? Não pense besteira. E a fama do Xangô como espadachim corria para bem longe. E um certo dia, 3 estranhos chegaram até o seu local para aprender com ele.
Mas como Xangô era muito desconfiado, ele começou a sentir naqueles homens uma traição, então se preparou e começou uma luta contra eles. Aqueles homens tinham acendido um fogo bem atrás do local onde tinha começado a luta. Eles queriam levar o Xangô pra lá. Ele tentou se segurar lutando sem parar, mas não tinha como. Era 3 contra 1, então eles foram empurrando o Xangô. E quando ele percebeu que finalmente seria derrotado, ele começou a chamar por Yansan e Oxum. A Yansan soltou raios e trovões, enquanto Oxum encheu o local de água. E os 3 desapareceram dali. E essa seria uma outra versão de como eles provavelmente teriam se tornado orixás. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!